mistério profundo, baseado nas mensagens que o autor recebeu do Senhor e de seus santos anjos para a elevação espiritual da humanidade. Capítulo 1 Conhecimento é poder em espírito. Fui arrebatado uma noite em um reino do Santíssimo e do Altíssimo Redentor dos oprimidos. Eu me encontrei no meio do sinete do poder universal, que apareceu pela primeira vez no céu oriental. Então a palavra de Deus veio a mim, dizendo: ó vós, como criei meu servo Moisés na casa do faraó, onde ele entendeu os mistérios do Egito e voltou para liderar os filhos da promessa, assim também eu os criei. Eu fiz com que você fosse elevado até mim dos reinos mais profundos das trevas, para que pudesse retornar e dar testemunho do meu poder aos fiéis, e aos infiéis em seu mundo. Pois eis que tu és meu mensageiro em teu tempo, em verdade, você é o arauto da última aliança. À medida que essas palavras do trono de Deus vieram a mim com poder, comecei a considerar minha vida, tanto no passado quanto no presente. Mais uma vez, a palavra de Deus veio a mim, dizendo: sabe e entenda que não há nada que eu não seja, não há nada que não seja eu e não há nada que eu não possa fazer. Eu estou em todas as coisas, porque sem mim nada do que foi feito se fez. Filho do homem, eu sou aquilo que é você mesmo, e aquilo que está para sempre além de você sou eu mesmo. Eis que você foi ordenado e designado nesta era, sim, por minha palavra, para trazer a mensagem e revelar segredos para a elevação espiritual dos filhos dos homens. Guia divino. Este livro, portanto, traz para a humanidade, os fiéis e os infiéis, os segredos do céu. Contém algumas das mensagens que recebi do Senhor e de seus santos anjos em diversos momentos para a vitória do homem nas batalhas da grande vida e para a elevação da consciência espiritual. Que o leitor deste livro sagrado faça sob a orientação do Espírito Santo e seja conduzido a um nível mais elevado de conhecimento divino e força espiritual. Certamente aquele que lê e compreende se elevará além de qualquer que seja seu atual nível espiritual. Na força eterna do Deus onisciente, aquele que tem ouvidos para ouvir viverá praticamente acima da onipresente rede de escravidão. Filhos dos homens, conhecimento é poder. Mas lembre-se de que maior conhecimento traz maior responsabilidade. Nos tempos antigos, Deus falou através do profeta Oséias e disse: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Os 4:6. Isso significa que a ignorância espiritual, designada como falta de conhecimento, é um grande quadro de destruição. Uma pessoa ou grupo de pessoas pode ser manipulado e destruído pela falta de genuíno conhecimento espiritual. Conhecimento para aumento. Quando você está devidamente situado no conhecimento, o conhecimento das leis universais e do amor de Deus, o mistério da santidade, os mecanismos misteriosos das forças cósmicas, fundamento do poder divino, entre outros, tal conhecimento forma a base da proteção divina do Espírito Santo sobre você. Eu lhes digo a verdade, o genuíno conhecimento espiritual que levará alguém a um ponto mais elevado da força de Deus, fluirá da fonte suprema da divindade para o mundo do homem, através de um canal humano habilitado para este propósito. Qualquer conhecimento que se origina desta dimensão da única realidade última, certamente aumentará a percepção do poder ilimitado de Deus na consciência do homem. Este aumento do poder interior é a consumação do amor, justiça, luz e vitória do trono de Sua eterna majestade, nosso Senhor Jesus Cristo. Culmina, em última análise, na plena consciência da liberdade espiritual em todos os reinos do universo. Limitação. Filhos dos homens, quando vocês recebem conhecimento da fonte, ou melhor, do faculdade, da mente humana, e não do reino multidimensional do Espírito Santo, seus sistemas mentais e emocionais podem ser estimulados e gratificados no chamado caminho sem fim de busca pelo Todo-Poderoso. Este caminho de busca sem fim tem sua estrutura não dentro do sistema da luz de Deus, mas dentro do reino inferior da fantasmagoria ilusória. Nesta região inferior, a falsidade reina como rei sobre o poderoso trono da manipulação. Os terráqueos, a manipulação e a falsidade são os principais agentes da ignorância, o pai da destruição. Ora, se o Espírito de Deus não inspira e conduz diretamente a mente humana, a mente por si só não pode propor ou trazer o conhecimento genuíno capaz de estabelecer o homem no verdadeiro caminho da luz, onde reside o sentido e a essência da existência. A mente humana opera sob a influência limitada do tempo, energia, espaço e matéria grosseira. Isso acarreta diversos graus de defeitos, a ponto de o que a mente origina não pode e nunca poderá elevar-se além dos elementos dos sistemas físico e metafísico. O néctar do conhecimento, portanto, o néctar do mais alto conhecimento espiritual já revelado no mundo do homem,
são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os escritos sagrados das religiões mundiais que li, como Torá, Alcorão, Zohar, Upanishads, Shariat e Sugmad, Sutra de Lótus, Srimad Bhagavatam, Mensagem do Graal, Bhagavad Gita, entre outros, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo nos capítulos 5 a 7 de Mateus para mim transcende todos eles, em todas as questões da perfeição de caráter. Terráqueos, qualquer análise objetiva que fizerem pelo Espírito Santo, mostrará enfim que as condutas de heróis religiosos, como Zoroastro, Gautama, Buda, Guru Nanak, Rabazartars, Krishna, Caitanya, Confúcio, Lao Tzu, Abhushin, Spencer Lewis, Baolá, entre outros, são débeis em se aproximar do padrão de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do perfeito exemplo para a humanidade. Os ensinamentos de Cristo vieram ao mundo do homem, não da faculdade limitada da mente humana, mas da mente universal do único eterno Espírito, Deus, que novamente era Ele mesmo disfarçado. Quando sinceramente abordamos os assuntos do amor verdadeiro, liberdade espiritual consumada no universo, vitória perfeita nas batalhas espirituais e metafísicas da vida, santidade, manifestação do único poder supremo e salvação do homem por meio do sangue mais justo, somente Cristo de outra forma não pode permanecer em todos os reinos da terra. Mestre dos mestres à luz disso, os ensinamentos dos gurus da Índia e dos lamas do Tibete, que são os guardiões dos mistérios do reconhecimento esotérico, são minúsculos. Também minuciosa nesta conexão inclui os ensinamentos e filosofias de grandes filósofos como Zenão, Platão, Sócrates, Kant, Spinoza, Pitágoras, entre outros. Nosso Senhor Jesus Cristo veio como exemplo perfeito para o homem, por seus ensinamentos, por sua vida e obras. Ele veio como o homem perfeito para revelar o caminho para Deus, mas mais do que isso, ele é o Deus perfeito. Assim, Jesus Cristo permanece o verdadeiro Deus-homem na eternidade. Portanto, mesmo seguindo os ensinamentos, a vida e as obras apenas dos profetas antigos, Moisés, Elias, Daniel, Noé, Isaías, Ezequiel, Jeremias e outros, sem o reconhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também é diminuto. Mas para saber, no entanto, apesar de tudo o que ele ensinou, que até agora está no mais alto grau de espiritualidade já revelado aos filhos dos homens, Cristo ainda deixou claro que havia várias coisas que ele não ensinava. Certa vez, ele disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Em 16 e 12, as muitas coisas ou princípios e assuntos espirituais superiores, que o Senhor não ensinou, então, teriam, se ele tivesse ensinado tais coisas, certamente acrescentado aos valores espirituais para o homem em seu caminho para Deus. Cristo deixou o planeta Terra com os aspectos mais profundos dos ensinamentos que trouxe, não porque esses ensinamentos não fossem convincentes, mas porque a psicologia interior dos homens terrenos naquela época não estava madura o suficiente para absorver mais do que ele deu. O ponto mais importante aqui, portanto, é que o conhecimento espiritual trazido ao mundo do homem pelo Senhor do Universo é o que sustenta o pensamento espiritual dos verdadeiros crentes e buscadores da luz. Eu disse que esse conhecimento espiritual deve ser reconhecido como fundamental nas Sagradas Escrituras e em todos os escritos sagrados das religiões do mundo. No entanto, este ponto mais importante também inclui o fato de que tudo o que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo é um produto acabado em um sentido e não é um produto acabado em outro sentido. Tais ensinamentos permanecem como um produto acabado em um sentido relativo, quando a psicologia interna e o desenvolvimento da consciência coletiva da humanidade a partir de então são considerados. Para tanto, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo tornaram-se um material acabado na medida em que serviram de moldura, de guia, para o reconhecimento da realidade maior. Novamente, filhos dos homens, em outro sentido, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo não são um assunto acabado. Isso significa que tal não é estático, mas está em um estado de transformação. Isso ocorre quando levamos em conta a única verdade última que o homem deve aprender na eternidade, começando deste mundo terráqueo. Na eternidade você deve aprender. E acontecer à luz disso, que tudo o que você sabe agora, e o que você saberá no futuro, algum dia e em algum lugar da existência será reconhecido como um mero guia para a educação elementar. Com este reconhecimento também virá a consciência consumada de que este guia ou ensinamentos usados na Terra para a educação espiritual inicial ou elementar não é inválido,
mas válido dentro do sistema de pensamento e propósito para o qual foi aprovado pelo Senhor. Além da limitação, segue-se, portanto, que os valores espirituais e as percepções do Espírito Santo, ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, devem crescer e se expandir. O conhecimento espiritual da consciência suprema do Deus Todo-Poderoso está para sempre estabelecido para surgir, quando esta única consciência multidimensional última irradiar no mundo do homem, porque está em movimento para ascender, então ela ascenderá do que Cristo a ensinou, o que nós sabemos, para as muitas coisas que ele não ensinou então. Lembre-se de que o Senhor também prometeu que as coisas que ele não ensinou seriam reveladas um dia e finalmente ensinadas pelo Espírito Santo. Consequentemente, aquele que é afortunado entre os vivos por ser ensinado pelo Espírito Santo, por ser ensinado em espírito pelo Senhor do Universo, pode ser confrontado com algumas das muitas coisas que Cristo não revelou diretamente enquanto ele era fisicamente na Terra. Essa experiência e compreensão trarão uma expansão e crescimento no amor, poder, santidade e conhecimento do reino de Deus interior. Aquele que chegou a esta compreensão também servirá como um canal para a elevação do conhecimento espiritual entre os homens. Este tratado aqui reside o propósito e a missão deste tratado, Segredos de Paraíso. Pela graça especial de Deus, trago à humanidade segredos do céu para acrescentar aos meios de elevação espiritual nesta era. Nos reinos divinos, várias coisas me foram ensinadas pelo Senhor e ordenadas a publicá-las entre os homens. Espera-se, portanto, que Segredos do Céu passe uma mensagem que faça algo específico na vida do leitor, algo que realmente avance seu pensamento espiritual da força do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, leia este livro e viva, não como um escravo, mas como um verdadeiro cidadão, na criação do Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Segredos de Paraíso e Akhenaten Zorma, um livro de conhecimento divino e mistério profundo, baseado nas mensagens que o autor recebeu do Senhor e de seus santos anjos para a elevação espiritual da humanidade. Capítulo 2. Bênçãos do Reino de Cristo. Certa manhã, enquanto orava, ouvi uma grande voz vinda do alto que me dizia: Filho do homem, suba mais alto. Então fui arrebatado em espírito para a esfera do Espírito Santo. Por fim, encontrei-me de pé sobre o que parecia ser uma montanha de esplendor e grande luz. Desta montanha, que está além do que as palavras podem expressar, o mundo do homem foi revelado para mim. Vi o planeta Terra flutuando no espaço ubíquo como a região onde se encontra a escuridão. Acima da montanha em que eu estava, apareceu o que parecia ser nuvens misturadas com o orvalho da manhã. No meio dessas nuvens, vi 7 anjos poderosos do Deus Todo-Poderoso. Sua aparência era como a das nuvens, como se fossem feitas de tecidos de nuvens do céu. Ouvi sons gloriosos de grandes hinos de novas canções, vindos dos reinos invisíveis das nuvens onde estavam os anjos. Eu vi quando os 7 anjos seguraram um trono majestoso. Compreendi interiormente que este era o trono de Sua Eterna Majestade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O trono que vi era como fogo, é mais poderoso que o fogo, pois o Senhor meu Deus é o fogo consumidor. Em sua presença e aconteceu que o Santíssimo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, surgiu como um flash de luz e sentou-se no trono. Ele estava vestido com um manto escarlate, suas vestes tingidas de sangue. Ap 19:13. Quando vi o Senhor, um pensamento poderoso passou pela minha mente, como se alguém estivesse me dizendo: esta é a palavra de Deus. E eu disse: Amém. Quando o Senhor veio sentar-se no trono, milhares de seres angélicos e gloriosos, alguns além da descrição humana, também apareceram. Eles caíram sobre seus rostos em obediência absoluta a nosso Senhor Jesus Cristo que estava sentado no trono. Grandes hinos também foram rendidos em louvor ao Senhor dos Exércitos e Salvador do Universo. O vigia, então forte ser espiritual, vestido com um manto roxo, surgiu dos reinos além e ficou diante do trono do Senhor. Este era um vigia, uma das entidades sagradas dos reinos da luz. O vigia está entre as criaturas vivas responsáveis pelas ilimitadas correntes invisíveis do Deus Todo-Poderoso que sustentam a rotação da Terra e dos planetas, incluindo o Sol, a Lua e as estrelas, em seus eixos e órbitas. Quando vi o vigia e ouvi as canções gloriosas, um versículo das Sagradas Escrituras veio à minha mente, que diz: Bendizei ao Senhor, vós os seus anjos, que se destacam em força. Salmo 103, 20. Lembre-se que na Bíblia, o profeta Daniel falou dos vigilantes nos versículos 13 e 17 do capítulo 4 de seu livro. Eu vi, quando o vigia recebeu do Senhor uma navalha, uma jarra de óleo e uma flecha.
Estes foram dados a ele para o tempo determinado no mundo do homem, até mesmo a hora do cumprimento. Potência de suas palavras. Então o Senhor da criação falou sobre os filhos dos homens. Ele falou para a ovelha e para a cabra. Suas palavras saíram e permaneceram por um dia por dias, mas estas me foi ordenado não revelar. Agora aconteceu que o vigilante veio e ficou comigo na montanha. Então o Senhor falou comigo. Enquanto ele falava, sua voz enchia o reino sem fim. Sua voz abalou os próprios fundamentos da montanha sagrada, como se sacudisse os céus e a terra. Ele me disse: mensagem divina, filho do homem, levante-se na força do meu espírito e leve esta mensagem às pessoas do seu mundo, até mesmo os filhos dos homens. Eis que estabeleci o fundamento de um novo mundo, para produzir o fruto da justiça. Sobre este fundamento está a sua missão, para a qual você foi enviado como arauto do último convênio. Proclamo o que você recebe de mim. Mas saiba que você foi escolhido para receber de mim a compreensão que aumentará meu amor, conhecimento e poder na terra nesta geração de homens. Filho do homem, a hora do seu mundo agora diante de mim, teu Senhor, é o momento da retidão. Em verdade, meu julgamento de fogo está aceso entre os homens. E é chegada a hora em que o infiel se encontrará onde menos esperava. Eis que isso se manifestaria pela minha vinda, pela presença do meu Espírito no meio de ti, ó Filho do homem. Enquanto o Senhor falava assim comigo, caí com o rosto no chão e tremi, como se minha força interior tivesse sido completamente retirada. O vigilante do céu me tocou, dizendo: arauto da última aliança, seja forte porque o Senhor é contigo. Ele me deu algo como coco para comer, que eu comi e recuperei minhas forças. O Senhor falou novamente e disse: os fiéis devem saber que eu, sim, eu, teu Senhor, castigarei muitos que permanecem em meu nome, cujo Senhor eu sou, mas que não estão firmes em meu caminho. Isso acontecerá para que eles não sejam finalmente condenados junto com as multidões, que certamente cairão nesta geração de homens. Filho do homem, agora advirto severamente os filhos dos homens, eis que envio meu último aviso às pessoas de seu mundo para que retornem a mim e sejam salvas da hora da grande convulsão, que certamente virá sobre as pessoas, desta geração. Este aviso veio com grande força, como se estivesse em movimento para destruir as ações injustas dos homens. Meu pensamento foi fundo dentro de mim sobre o que ouvi do Senhor. Percebi que o crente que não está firme no Senhor, pode ser castigado de uma forma ou de outra como medida de correção, para não ser finalmente condenado com as pessoas deste mundo. Pensei na severa advertência do Senhor às pessoas deste mundo. Então um pensamento veio à minha mente. Foi uma pergunta que surgiu assim: e aqueles que são verdadeiramente fiéis no Senhor? Então o Senhor falou novamente e disse: filho do homem, diga aos que estão firmes em mim, aqueles cuja fé e amor estão sobre mim, aqueles que andam na minha luz, sim, na minha justiça, eis que eu sou a fonte, sou a água viva, sou o mestre e a vida eterna. Eu sou tudo para ti. Ó fiéis, procuro guiar-vos e, em verdade, todos quantos me buscarem, receberão orientação. Esta é a porção da herança de todos os que creem em mim. 10 bênçãos. Então o Senhor se levantou e proclamou 10 bênçãos sobre os filhos fiéis dos homens, que andam no caminho do Espírito Santo, dizendo: bem-aventurados os vigilantes, que não seguem o caminho dos falsos profetas, porque por causa do meu Espírito não se desviarão. Mais abençoados são aqueles que, por estarem atentos à estrutura dos enganadores, não zombam daqueles enviados por mim para curar as pessoas iludidas do mundo. Eis que aqueles que estão vigilantes não lançam nenhum pingo de calúnia sobre mim, quando eu apareço na terra disfarçado, são 3 vezes abençoados. Bem-aventurados os que andam no meu caminho estreito, que não impedem os outros de andar na minha liberdade, pois são livres em todos os domínios da vida. Bem-aventurados aqueles que reconhecem a minha palavra quando se trata deles, pois, eis que eles conduzirão outros no caminho da vida para o meu reino. Bem-aventurados aqueles que reconhecem e compreendem meu principal princípio de viva é: deixe viver, que não julgam seus semelhantes, pois a hora de sua recompensa é agora. Bem-aventurados os que são cheios do meu espírito de amor e nascidos com o meu espírito entre os homens. De verdade esta geração de homens será resgatada por causa deles. Bem-aventurados os meus eleitos, os verdadeiros membros do movimento universal do meu espírito eterno, eis que estão para sempre além do alcance e ataque das trevas. Bem-aventurado aquele que honra aqueles que pensam em mim, pois minha graça será a sua porção, para levantá-lo na hora da necessidade. Ó filhos dos homens, bem-aventuradas as virgens no meio de ti, que me servirão até o fim em sua vida presente.
De verdade, as virgens são minhas primícias na terra, desde o tempo de Adão até a plenitude de todas as coisas. Enquanto o Senhor falava comigo, o Senhor dos Senhores, cujo trono é poderoso que o fogo, observei finalmente que o Senhor e os seres santos do céu haviam retornado ao invisível. Toda a minha consciência estava completamente dominada pelas próprias palavras que recebi do Senhor meu Deus. Então o Espírito Santo me trouxe de volta ao reino da minha morada física. Em espírito, fui elevado a um reino de luz do Deus Todo-Poderoso, e eu vi tornou-se 2 no ar. As 2 garrafas de água finalmente vieram de cima e ficaram diante de mim. A primeira garrafa estava cheia de água e completamente selada. Grande água que parecia ser oceano sem limites. Era como um reino infinito de água. Eu vi uma grande garrafa lacrada cheia de água, flutuando no grande oceano. E fiquei de pé sobre a água como se estivesse de pé no chão. Filho do homem, eis que a garrafa que vês simboliza aquele que está firme em mim enquanto vive na terra. A garrafa é um vaso humano purificado, enquanto a água que contém é o Espírito do Senhor teu Deus, que enche um vaso de honra. Ó vós, Ilquinatal Zorman, proclamai que, assim como uma garrafa cheia de água não afunda no meio do mar, um homem cheio do meu espírito não afunda na lama das trevas. Viu quando a garrafa de água selada surgiu do oceano sem fim e o segundo também estava cheio e lacrado, mas vi 3 buracos nele de onde enquanto eu olhava para a garrafa de água selada, uma grande voz vinda de cima, como a rajada de um vento forte misturada com o som de uma grande congregação de homens, disse-me, arauto da última aliança, o que vês? Eu respondi que vejo uma garrafa, lacrada cheia de água flutuando na face do oceano. Então ele me disse, Vernat,